Olá, boa noite a todos. Boa noite a quem está nos vendo, aos nossos internautas que acompanham os Diálogos do Brincar. Começamos o ano aqui com mais um diálogo, depois de 9 videoconferências que tivemos no ano passado. A gente tem hoje, inaugurando o ano, a nossa querida Laís Fleury, que vai debater conosco sobre a importância do brincar ao ar livre. Queria lembrar aos internautas que estão nos vendo que do lado do vídeo tem um lugar para vocês escreverem suas perguntas, enviarem para a gente poder conversar e dialogar aqui com a Laís, assim como a plateia que está aqui presente também vai poder ter esse momento de dialogar com ela. A Laís, ela é diretora do projeto Criança e Natureza, aqui do Instituto Alana, o que para a gente é uma delícia poder abrir e conversar sobre projetos que estão sendo feitos na nossa casa. Então, um super prazer receber a Laís. Além disso, ela é também fundadora da Associação Vagalume e empreendedora social reconhecida pela Ashoka, dos empreendedores sociais. Então, queria deixar a palavra agora para ela, tá bom? E aí, após a palavra, a gente vai abrir para as perguntas. Bom, boa noite, Rê. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão aí do outro lado da tela, né? Obrigada pela presença dos que vieram aqui prestigiar a gente. Eu acho que, então, a gente pode começar. Eu posso começar contando um pouco que, como você disse, o Criança e Natureza é um projeto que está na mesma casa do Território do Brincar, né, no Instituto Alana, e que é uma organização que tem como missão honrar a criança, né? Então, é um projeto novo, ele existe há 1 ano e meio. Aí eu acho que vale a pena a gente pensar por que será, né, que uma organização que tem como missão honrar a criança decidiu, então, fazer um projeto específico com essa temática, né, criança e natureza. E eu acho que vem essa decorrência de 2 motivos principais. Acho que, primeiro, quando a gente faz uma leitura de mundo, né? Qual é o mundo que recebe a criança hoje em dia? Quando a criança nasce, por exemplo, ela nasce numa cidade. E como é que estão as cidades hoje em dia, né? São cidades que estão cada vez mais verticalizadas, né, com prédios altos. Eu fui recentemente, por exemplo, para Goiânia, fiquei super impressionada. Um modelo de crescimento de prédios de 36 andares, 38 andares. E quanto mais a cidade cresce, menos áreas verdes se oferecem para a população. As ruas já não são mais um espaço de convivência, né? Elas são tomadas pelos carros, tem uma questão de violência também. Então, a gente tem hoje muito mais receio de estar fora de casa, né? E também, mesmo os espaços abertos que existem nas cidades, eles estão cada vez mais cimentados, né? São espaços pequenos, cada vez mais cimentados, e os espaços verdes cedendo espaço para estacionamentos, para edifícios. Então, a gente percebe que esse é um pouco o modelo de crescimento das cidades brasileiras e que vão crescendo em detrimento dos espaços verdes que existem. Então, existe uma pouca oferta, né, de espaços verdes para as populações urbanas, e então a gente percebe o seguinte, que a cidade, naturalmente, ela já não oferece esse acesso para as crianças, para a população, para ter esse contato direto com a natureza. Aí a criança também ela nasce dentro de um berço familiar, né? Tem uma família que a acolhe quando ela nasce. Como que está essa família hoje em dia? São pais muito ocupados, né? Com uma agenda extensa, trabalham muito, uma jornada de trabalho muito maior que antigamente, né? Essa falta de intimidade com a natureza os adultos hoje ressignificaram o que é natureza, essa relação com a natureza, porque a natureza hoje acaba sendo muito associada a perigo, a doença. Então, você não pode ir para fora tomar friagem, porque senão você vai ficar gripado, não pode pisar na areia, porque senão você vai se sujar e daí você pode adoecer. Então, a natureza acaba sendo muito associado com temas pejorativos, né, de risco, de perigo, que pode se acidentar, que pode adoecer e tal. Então, já tem um excesso de proteção com as crianças hoje em dia, que não favorecem esse contato da criança com a natureza. E as crianças, com uma agenda super lotada, né, o tempo todo com atividades estruturadas, passam bastante tempo na escola, com pouco tempo livre, e quando elas têm tempo livre, elas estão ocupadas de alguma forma, e sempre muito acompanhadas, né? Tem sempre alguém do lado de uma criança, ela já não tem mais um brincar tão autônomo, porque tem sempre alguém contando para ela o que ela precisa fazer, né?
Então, a gente percebe que é um estilo de vida muito mais sedentário do que de antigamente, né? Porque sai de casa, pega um carro, vai para a escola, passa na escola, volta. Então, assim, é um estilo de vida bem mais sedentário e bem menos ativo também, vamos dizer assim, né? E daí, com todas essas barreiras urbanas, acabam que vai criando, então, esse estilo de vida mais sedentário mesmo, porque é bem mais confortável para os pais deixar a criança dentro de casa do que ela estar fora de casa, exposta à violência, exposta aos carros, enfim. Aí tem onde que ela passa muito tempo, né? Além da casa dela, né? do âmbito domiciliar, na cidade, onde é que ela passa muito tempo? É dentro da escola. E as escolas acabam que hoje têm uma ênfase muito forte no aspecto cognitivo, né? O corpo não é tão valorizado assim. E também assim, um pouco esse espaço, a arquitetura da escola acaba também não tendo muitos desafios para a criança, porque também, se for muito desafiante, se a criança se machucar, a escola às vezes pode até ter que se responsabilizar por isso, ela é pressionada por isso. Então, acaba que os ambientes vão ficando cada vez mais estéreis, né? São também espaços pequenos. Hoje em dia é difícil achar um espaço grande numa cidade, né? Essa, inclusive, foi até uma surpresa que eu tive. Hoje eu moro no Rio e tive essa sensação, bom, quando eu mudar para o Rio de Janeiro, provavelmente eu vou achar uma escola, né? Que o Rio tem uma abundância de natureza enorme. Vou achar, então, uma escola, céu aberto, livre, que interage com a natureza. E é o contrário, porque as pessoas estão batalhando por espaços, né? A gente está ficando cada vez mais urbanizada, e acaba que a escola acaba sendo uma bolha que não tem essa conexão direta, ela não apresenta com tanta naturalidade assim a natureza, esse contato da criança com a natureza. E eu acho que, dentro de tudo isso, a gente precisa pensar também que hoje a gente vive na era tecnológica, né? Então, hoje em dia, as crianças passam, em média, 5 horas e 35 minutos expostas, né, às telas. Então, elas acabam, assim, o tempo livre delas acaba sendo muito preenchido, né, por essa exposição às telas. E é um pouco o jeito como o mundo está caminhando hoje em dia, ficar cada vez mais tecnológico. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que esse estilo de vida, esse mundo que está acolhendo as crianças hoje em dia, né, por onde as crianças passam, que é a cidade onde elas nascem, a família onde elas crescem, as escolas onde elas passam boa parte do tempo, e a forma como o mundo está se organizando, de que esse contato com a natureza ele não é natural. Né? Assim, ele não acontece de uma maneira direta e tão acessível, que, para ele acontecer, de fato, precisa ter alguma atitude, algum esforço maior, e que também, assim, a gente percebeu que essa ausência da natureza ela está tendo um impacto negativo, muito negativo, na saúde das crianças. As crianças estão pagando um preço muito alto por isso. A gente até, o Criança e Natureza, traduziu o livro do Richard Louv, que chama A Última Criança da Natureza, que é esse autor americano, ele quem cunhou o termo que a gente chama de transtorno do déficit de natureza, que associa essa ausência da natureza a aspectos negativos na saúde, tanto física quanto mental da criança. Então, hoje as crianças são mais obesas, né? Assim, tem 30% das crianças hoje em dia brasileiras têm sobrepeso, sendo que 15% já são consideradas obesas. Hoje tem um índice de transtorno de déficit de atenção enorme. O Brasil é o segundo país que mais consome Ritalina, né? Só perde para os Estados Unidos. Então, tem uma medicalização excessiva da infância. Né? Então, e as crianças mais agressivas, a gente percebe que as crianças estão pagando um preço alto demais, que elas estão adoecendo. Né? Então, para uma organização que preocupa com a infância, em diferentes contextos, é algo que a gente falou, bom, a gente precisa fazer alguma intervenção. O que será que está por trás? Por que as crianças estão adoecendo? Será que não tem alguma relação com a natureza? Assim, essa equação de que as crianças estão adoecendo cada vez mais e cada vez menos a gente tem contato com a natureza. Será que não tem alguma relação direta? E tem um outro lado também, onde a gente entende que o brincar é a linguagem mais essencial da criança, né? Acho que o Território do Brincar passa essa mensagem assim de uma maneira bem genuína, autêntica e forte, do quão esse brincar é importante para a criança, como ele é a linguagem dela, né? A forma como ela aprende e apreende o mundo, né? E o que a gente percebe é que esse brincar na natureza ele é muito rico.
E o que nos ajuda hoje em dia, que não é mais, a gente não fala desse brincar na natureza como algo mais intuitivo, assim, que contribui para o desenvolvimento da criança. Hoje em dia existem pesquisas que comprovam que o contato direto da criança com a natureza contribui para o desenvolvimento integral da criança, sobre todos os seus aspectos, aspectos físicos, emocionais, sociais, intelectuais e, inclusive, até espirituais. Até trouxe umas imagens que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que são algumas imagens das crianças brincando na natureza que dá para a gente entender melhor. Então, por que a gente considera tão rico esse brincar na natureza? Primeiro, assim, se a gente pensar que ele contribui para todos os aspectos da criança, a gente pode começar, então, detalhando um por um. Vamos pensar, então, no aspecto físico, né? A criança, quando ela está ao ar livre, a forma como ela se conecta com o espaço ao ar livre é através do corpo. Ela tem uma sensação de liberdade quando ela está ao ar livre que é muito difícil ser replicada, por exemplo, no espaço interno. Então, só o fato dela estar ao ar livre, ela já quer correr, ela já quer brincar, ela já quer pular, ela já quer subir na árvore. Então, por aí a gente vê que é um brincar muito mais ativo, né? Que ela já tem assim ela já está muito mais propensa a realizar atividades físicas quando ela está ao ar livre do que no ambiente interno. Então, aí, por si só, a gente já consegue entender por que favorece, então, esse aspecto físico da criança, né? Depois, pode passar por uma outra imagem. Isso. Mesmo em espaços, por exemplo, que às vezes são desprovidos do verde, que a gente tem esse imaginário também, né, que a natureza são espaços verdes. Mas não, são espaços ao ar livre que, mesmo não tendo verde, ainda dialoga com a gente nesse espírito da liberdade, do movimento. Está aí o menino andando de bicicleta, né, outro ali que está soltando a pipa. Então, assim, tem várias maneiras da gente se comunicar com esse ambiente. É um ambiente vivo, né, então ele, de fato, ele acaba dialogando e estimulando todos os sentidos da criança também, né? Porque é onde a criança ela se experimenta, ela sente, ela toca, ela conhece diferentes texturas, né? Por ser um ambiente tão rico, com uma diversidade muito grande de elementos. E daí pode passar. Eu acho que aí também tem uma questão do aspecto físico, que o fato da gente ter relevos acidentados, né, uma geografia muito diversa, a criança acaba se movimentando mais e ela também tem a oportunidade de se arriscar. Aí, quando eu digo se arriscar, já é algo que contribui também para o aspecto emocional dela. Por quê? Porque ela vai criando repertório para, de uma certa forma, ela ficar mais preparada para a vida, né? Hoje em dia, a nossa vida é tão cheia de imprevistos e de desafios que, se a gente tem a oportunidade, desde pequeno, a desafiar, ter acesso a riscos e ter a oportunidade de gerenciar os nossos riscos, certamente a gente vai se tornando uma criança mais competente, porque essa que é a criança competente, né? Aquela que já experienciou, né? Já teve muita experiência, já teve um repertório de se arriscar de uma certa forma assim, mais elevada. Então, ela se torna um adulto mais preparado, né? Vamos dizer assim. Então, e acaba também assim, que nesse aspecto emocional, a natureza ela tem um aspecto restaurativo que a ciência nem consegue comprovar isso. Assim, acho que isso é só a gente pensar um pouco na nossa vida mesmo cotidiana, quando a gente está cansado, quando a gente está exausto. O que a gente quer mesmo é ficar perto da natureza, assim, ter um pouco de sentimento de paz. A gente se reabastece mesmo na natureza, né? Então, isso já nos torna pessoas menos estressadas, pessoas mais equilibradas emocionalmente, né? Com um senso de encantamento muito grande, porque a natureza nos oferece muito esse aspecto da beleza, da contemplação, né? Da mesma forma que a gente gosta de ter momentos de privacidade, de refúgio, as crianças também gostam disso, né? A natureza é um ambiente que ela acolhe todos os tipos de humores, né? Para a criança agitada, ela dá a oportunidade de ir, pular, correr. Para a criança que está um pouco mais reflexiva e está precisando ficar um pouco mais consigo mesma, ela oferece espaços que a criança pode se esconder, né? Que ela pode ter momentos que ela está ali tranquila, simplesmente contemplando a beleza. Acho que favorece bastante esse aspecto do encantamento, né? E daí eu gosto muito daquela foto, pode até voltar, por favor, se for essa daí, porque hoje em dia as escolas, né, que reclamam, assim, apontam muito essa questão do déficit de atenção, que as crianças hoje em dia na sala de aula elas não conseguem ficar muito tempo quietas. Olha esta imagem, a concentração desse menino, né, que subiu na árvore e está ali focado com todos os sensos abertos. Olha
olha os gestos dele, né? Assim, olha como o corpo dele, como ele está ali inteiro, concentrado, e passou muito tempo aí em cima dessa árvore, né? Então, assim, a possibilidade que lhe foi dada de subir na árvore, de poder brincar e se concentrar ali. Então, como o brincar na natureza, ele favorece a concentração, ele favorece a atenção, né? E daí a gente já cai no aspecto intelectual. Então a gente entende assim que a criança que brinca na natureza, ela tende a ser mais concentrada. Se ela está melhor emocionalmente, então ela também está mais apta a poder aprender. A natureza, como tem muitos elementos, é um ambiente vivo, então a gente tem muito que observar, a gente tem muito que descobrir. Ela está o tempo todo passando alguma informação. O quanto a gente não persegue uma formiga, o quanto a gente não observa uma borboleta, né, assim, chupando ali o néctar. Então, assim, o tempo todo tem informações que nos encantam, que nos embelezam, que nutre também muito a nossa alma imaginativa. Então, acho que tem um aspecto também muito forte da possibilidade da criança brincar e criar e recriar os próprios brinquedos, né? Os elementos naturais, eles têm um diálogo direto com a alma imaginativa da criança, que um pauzinho, por exemplo, que ela encontra, esse pauzinho, por uma hora, ele é um lápis que se escreve na areia, ou ele é um cordão para puxar um caminhão, ou ele é a espada do príncipe. Então, o tempo todo ela está acessando internamente qual que é o desejo, né? O que ela quer brincar, e os elementos da natureza acabam que conseguem materializar esse desejo da criança de uma maneira muito fácil. E também favorece muito a convivência social, né? É um ambiente que acolhe todas as idades, acaba que cria um repertório de interação muito amplo e diverso, muito rico, né? Porque as crianças brincam em conjunto. Pode até passar que tem uma imagem, tem uma questão de colaboração, tá vendo? Vou subir ali uma trilha, é uma criança que oferece a mão para o outro. Então, como esses vínculos sociais eles se fortalecem e como desperta esse senso de colaboração, de empatia, né? De entender que o outro está precisando de ajuda, eu vou lá e estendo a minha mão também. E como é um brincar colaborativo, onde o foco não é o limite, o foco são as possibilidades, né? Então, se ele tem um graveto, que é a espada do rei, eu não preciso batalhar pelo aquele graveto, porque tem inúmeros outros gravetos ali ao redor que são acessíveis, gratuitos, né, que eu também posso brincar junto com ele. Eu não fico muito nesse conflito de que o brinquedo dele tem que ser o meu brinquedo também. Então, como também é um ambiente que propicia uma cultura de paz, né, onde cada um com a sua diferença consegue brincar, é incluído nesse ambiente com todos os humores, todas as idades, todas as possibilidades, todos os perfis, né, de brincadeiras. Então, assim, no aspecto espiritual, como eu falei, como a natureza nos convida à contemplação, como a beleza tem um aspecto assim de cura na gente também, né? Como a gente se encanta, né? Então, eu acho que fica muito claro para a gente o quanto esse brincar na natureza ele é rico, e se a gente entende que a criança, a linguagem, né, genuína dela de aprender e aprender o mundo é através do brincar, então que ambiente incrível, vivo, dinâmico e orgânico que é ela estar na natureza brincando e se desenvolvendo e aprendendo. Aí é uma outra imagem que cai um pouco nessa questão da sociabilidade, né? Assim, as crianças brincando junto e ressignificando esse tronco o tempo inteiro, que ele passa a ser um barco, um caminhão, enfim, né? Um brincar super criativo e que vai dando autonomia, as crianças vão, né, vai alimentando a criatividade. Então, é onde a gente consegue também fazer uma relação direta com esse desenvolvimento cognitivo da criança também, né? Porque ela está mais preparada, ela está mais criativa, ela está mais forte, ela está emocionalmente mais estável. Então, a gente valoriza muito, entende muito que esse é um brincar muito rico e que as crianças precisam disso. E esse é o olhar do Criança e Natureza, né? Assim, é um projeto que a gente quer criar condições favoráveis para que todas as crianças tenham condições de crescer em contato com a natureza
E daí, muitas pessoas me perguntam, bom, Laís, mas eu já entendi, tem muita gente, assim, eu entendo que esse contato com a natureza é muito importante, e como que a gente faz, então, por exemplo, na cidade de São Paulo, nos centros urbanos, né? Como é que eu promovo essa conexão? Porque, hoje em dia, quase não tem mais áreas verdes, né? E daí, eu queria, então, passar um filme para vocês, que eu acho que é um filme que foi até produzido pelo David, né? Do Território do Brincar, o David Hicks, onde a gente acompanhou crianças dentro de cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, e onde elas brincaram em contato com a natureza a 5 minutos de casa, 10 minutos de casa. Então, eu queria passar para vocês poderem assistir um pouquinho. Então, bons exemplos. Essa estrela é a terra do nunca dos piratas. Olha! Põe isso assim, faz assim, bebe a gota. Olha só isso. Ninho de passarinho, aquele pequenininho. Aí eu fico pensando também assim nas cidades, o que a criança precisa, né, para essa conexão, dela estabelecer uma conexão com a natureza? Primeiro, ela precisa ter experiência física, uma experiência corporal mesmo, uma experiência positiva com a natureza. Ela precisa ter acesso à natureza. Aí eu acho que vale também a gente entender que a gente precisa desmistificar que para a criança ter contato com a natureza, ela precisa viajar. Ela não precisa viajar. Sobre o olhar da criança, o quintal de casa já consegue ser assim um universo completo. Assim. Eu lembro das minhas memórias de infância, era a goiabeira que tinha em frente à casa da minha avó. Aquela árvore, para mim, já era um universo, era onde eu me encontrava com os meus primos, era o nosso ambiente social, era onde eu comia as goiabas, era onde eu me desafiava, porque eu tinha que subir aquela árvore, que quanto mais eu subia, mais me desafiava e mais eu conseguia, né, melhorava a minha autoestima. Então, assim, é um quadrado de areia, é uma árvore que está na esquina da sua casa, também não precisa ser, porque as pessoas pensam, pô, mas quintal de casa, eu moro em apartamento, eu não tenho. Mas acho que precisa primeiro um pouco lapidar esse olhar, né? Perceber que na cidade existe sim muita natureza. Quando chove, já é uma experiência mágica de encantamento, a gente tomar banho de chuva, né? Depois, quando choveu na rua, criou uma poça, então vamos ali brincar na poça, né? Então, assim, a natureza, de fato, nas cidades, ela está em todo lugar. A gente não precisa viajar para longe para ter acesso à natureza. Eu acho que esse é o primeiro aspecto que a gente deveria desmistificar. O que mais que ela precisa? Ela precisa de um adulto, né, que esteja disposto a passar, um adulto que garanta tempo para a criança brincar.
né? Assim, que permita que ela viva o ócio, assim, que ela brinque de uma maneira da forma como ela quiser. Um adulto que tem um olhar permissivo, que garanta liberdade e que garanta principalmente tempo para a criança poder se ambientar, para ela ter tempo de se vincular, para ela ter tempo de entender o que ela quer e do que ela quer brincar, né? De potencializar esse encontro com os elementos naturais. Para isso, ela precisa de tempo. No tempo não é hora marcada, né? Então, o que ela precisa é ter acesso, e não importa o tamanho do recorte de natureza que ela, né, que ela tem esse acesso, e precisa de um adulto que garanta esse tempo, essa liberdade, essa permissão, que deixa a criança se arriscar, que deixa a criança se sujar, que, de fato, ela interage com esse ambiente da forma criativa e imaginativa, da forma como ela quiser. Bom, as perguntas aqui não param de chegar. A gente percebe a urgência desse tema, né? E eu acho que é bem importante mesmo a gente olhar esse lugar do possível, né? E a primeira pergunta já vem um pouco em relação a isso, Laís. Eu acho que a gente tem muitos internautas que são educadores, né? E aí vem, de fato, essa relação de uma pessoa que não se identificou, mas ela pergunta o seguinte: as escolas, elas podem ser espaços também de reconexão da criança com a natureza? Por onde eu começo? Por uma horta? Né? Esse lugar do como pôr a mão, né, nessa transformação. Bom, eu vou responder essa pergunta com alguns casos reais, né, que eu tive a oportunidade de conhecer e que eu considero que são casos incríveis. Acho que sempre quando a gente pensa nesse processo de desemparedar as crianças, a gente sempre acha que é uma questão de recurso, que precisa de dinheiro, né? Que precisa de espaço, né? Bom, mas eu não tenho um espaço grande, como é que eu vou fazer? Ou senão até uma questão de equipe, né? De educadores que tenham essa habilidade de lidar com as crianças em ambientes ao ar livre. E daí eu tive um feliz encontro ano passado, que é com a Secretaria Municipal de Educação Infantil de Novo Hamburgo. E se a gente pensa, né, que é uma secretaria municipal, a gente já sabe, então, que eles não têm recurso, né, porque as escolas sofrem com essa questão orçamentária. E eles fizeram um processo de desemparedamento nas 32 unidades da rede pública, que foi simplesmente incrível. Ele falou: olha, Laís, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem o olhar, a gente colocou esse eixo, assim, de fato, a gente valoriza muito essa relação da criança com a natureza, e, a partir disso, a gente ressignificou os nossos espaços escolares. Então, o que eles fizeram? Escolas, por exemplo, que não tinham espaços de jeito nenhum, que eram muito fechados, espaços muito pequenos, fizeram uma parceria, por exemplo, com a igreja do lado, que a igreja do bairro um pomar maravilhoso. Então, a escola começou a usufruir desse espaço para levar as crianças. Depois, fizeram parceria com os pais. Eu acho que, também, para você ressignificar, desemparedar as crianças, você não pode só transformar o espaço, você tem que envolver toda a comunidade que está no entorno, né? Então, assim, começa com os educadores, de fazer sensibilização com esses educadores, para eles reconectarem a conexão deles com a natureza, de acessar a criança deles também, né? Então, teve todo um processo de sensibilização, de passar a ter reuniões ao ar livre, para os educadores entenderem o que e passarem pelo que eles iam oferecer para as crianças, e também uma parceria com os pais. Então, a escola convidou os pais para lembrarem quais eram as melhores memórias de infância, e sempre tinham memórias muito fortes de lembranças na natureza, né? E daí os pais também se envolveram no projeto. Então, o que eles fizeram? Começaram a doar, os pais, né, têm uma diversidade tão grande de habilidades, e daí um que doava uma tábua, então colocava a tábua próximo da árvore, então a criança que não conseguia, aquela árvore que tem um tronco muito liso, ela já tem uma tábua que ela pode subir na árvore. Aí era um tanque de areia que eles fizeram, um tanque de 1 metro por 1 metro, que os pais foram na escola, pegaram areia e construíram. Então, assim, eu acho que tem uma questão de você ter um olhar onde você quer valorizar essa relação, né, assim, de entender que ela é importante, e começar a direcionar as suas atividades com parcerias, né, com olhares. Por exemplo, vou citar um outro exemplo, por exemplo, da Escola Sante, né,
que a Adri, no final do seminário do Criança e Natureza ano passado, saiu do seminário muito encantada, mas, por outro lado, muito angustiada. Falou, nossa, minha escola está ali no meio da Paulista, né, no símbolo do concreto da cidade de São Paulo, o que eu faço? E daí ela começou a fazer algumas ações pequenas, assim, desde Dia dos Pais. Acho que tem aqui o exemplo da Ana Carol também, que tem um trabalho do Ser Criança Natural das caixas, né, Ana Carol, da natureza, que foi um pouco parecido, que ela falou, bom, Dia dos Pais, então eu vou pedir para os pais andarem no bairro, no entorno, coletando elementos naturais que encontram ao redor de casa, trazer para a escola, e daí, quando levaram para a escola, as crianças prepararam um ambiente sensorial para os pais no dia que os pais fossem visitar a escola. Quer dizer, uma ação super simples, né, que já lapida o olhar da natureza que está no entorno de onde você mora, e que, ao mesmo tempo, já envolve os pais, e, né, já é uma maneira de comemorar o Dia dos Pais também. Desde também, assim, questões estruturais da escola também, de quando se fizer alguma reforma, quiser mexer em alguma estrutura da escola, priorize as janelas. A Leia Tiriba sempre fala, você quer saber qual que é a escola da cidade? É onde tem grade. Onde tiver uma janela com grade, é ali que é a escola, né? Que elas se assemelham muito a presídios, né? É uma coisa impressionante. Então, assim, valorizar essa luz natural, valorizar a visibilidade, as pesquisas que nos contam o quanto esse contato da natureza, o tanto que ele é importante para o nosso bem-estar, às vezes é muito mais por um contato visual, né? Nem pelo contato físico, assim, de salas de aula que tem uma vista verde, as crianças vão melhor, elas são mais tranquilas, elas são mais equilibradas. Então, eu acho que são detalhes, sabe, que são pequenas coisas que não exigem realmente assim, recurso, não exige espaço, não tem espaço, faz uma parceria com, né, com o ambiente do lado. O que tem aí no seu bairro que talvez dá para você? Por exemplo, a Escola Sante, mais uma vez, falar, olha, agora uma vez por mês, 2 vezes por mês, as nossas aulas vai ser lá no Parque Ibirapuera, que é perto da escola, por que não ir, né? Tem o projeto também o Carona a Pé. Não, vamos caminhar até a escola. Vamos ver quem que mora perto da escola. Ao invés de a gente pegar um carro, vamos caminhando. E aí você vai conhecendo, vai criando um vínculo com toda essa comunidade que existe no entorno. Então, assim, as escolas hoje em dia, respondendo, então, eu acho que elas têm um papel muito importante nessa conexão da criança com a natureza, porque hoje em dia é onde as crianças passam o seu maior tempo. Então, as escolas elas têm esse papel fundamental de favorecer esse contato e que essas mudanças, não necessariamente elas precisam ser gigantes, não precisa de ser uma mudança assim, totalmente estrutural, que exija muito recurso. Eu acho que é lapidar o olhar. A Rita, lá de Novo Hamburgo, falava, Laís, o nosso orçamento é o mesmo, mas ao invés de a gente equipar mais as salas de aula, a gente vai equipar o espaço externo. Eu vou parar de investir nas salas de aula, eu vou começar a investir no espaço externo, no meu quintal, porque é isso que eu quero favorecer. E algo muito importante também, que é dar o tempo, porque também não adianta nada você ter um quintal incrível e as crianças não têm tempo para brincar nesse quintal, né? Então, assim, o que a gente entende também é que esse contato também ele é muito intersetorial também, assim, né? Então, é um espaço físico, é um educador, é o tempo, é um conjunto de fatores que precisam acontecer, mas que, com boa vontade e tendo a natureza como um eixo norteador, as coisas acontecem com facilidade. Eu até queria comentar, Laís, que há tempos atrás, assim, eu ia muito brincar em escolas, e escolas, às vezes, que têm espaços externos, mas, às vezes, eu chegava nos lugares, era puro mato. E o espaço externo não tinha valorização. De um tempo para cá, a gente vê as pessoas saindo um pouco mais. Ou, ao contrário, o espaço externo era uma paisagístico, né? A criança não interagia naquilo, era só para... Olha, não, ali, né, todo dia passava varrendo toda a folha que tinha, não tinha um tatu-bola naquela escola, não tinha uma formiga, não tinha... Né, era uma relação muito... Mas eu não sei se você sente isso, mas talvez há um movimento, né, nesse sentido de também de levar as crianças para fora e viver o externo, né? Não muito. Isso lá em Novo Hamburgo, por exemplo, eu consegui perceber. Dentro das 32 unidades, tinham
escolas que tinham espaços muito menores e que as crianças passavam a maioria do tempo delas fora, escolas que elas eram circundadas, assim, os 4 cantos da escola com áreas verdes lindíssimas, mas que os professores não levavam, tinham medo. Nossa, mas eu não sei o que fazer, porque a criança vai machucar. Não, mas esse morro aqui, a criança vai cair. Então, por isso que é um trabalho integrado, não é só do espaço físico, é a sensibilização com os educadores, é a sensibilização com os pais. Porque, às vezes, tem muitos casos de escolas que querem desemparedar as crianças, querem levar as crianças para fora, e os pais pedem não. No balanço, não, porque ele vai cair. Não, na gangorra não dá, porque senão ele vai cair. Não, na areia não, porque senão ele vai ficar doente. Então, assim, eu acho que é um movimento mesmo, vamos dizer assim, né, que a gente precisa criar. Inclusive, Laís, sobre isso, tem uma pergunta que fala sobre essa questão do medo. A Rosana Padial, querida amiga Rosana, de Agudos, ela pergunta sobre a questão de medo. Né? Ela diz como a gente está cercado de medos por todos os lados e que hoje em dia tudo é pautado pelo medo. Né? Então, como que a gente pode contrapor tantos medos? Né? As crianças estão vivendo todos esses medos, que são os medos vindos pelos próprios adultos. Né? Como a gente pode, talvez, encarar isso e poder enfrentá-los de alguma forma saudável para as crianças? Eu acho, Rê, o medo realmente, como eu disse, assim, a gente hoje em dia, infelizmente, associa muito a natureza a perigo, né? A doença, a perigo. Então, tem que ver o quanto que esse medo é do adulto ou da criança. Eu acho que uma maneira da gente superar os medos, o nosso medo em relação a isso, é acreditar na criança, entender que a criança é capaz, né? Que a criança, se ela está se colocando numa situação, a criança é um ser vivo, ela quer se manter viva. Né? E os pais, hoje em dia, assim, os adultos, hoje em dia, acabam privando muito a criança da própria vida, né? Porque tudo que é vivo traz um pouco de medo. Então, eu acho que a gente tem que acreditar na criança, que se ela sobe uma árvore, é porque, de fato, ela acredita que ela quer subir, que ela consegue subir. Se ela sentir medo, muito medo, ela vai pedir ajuda, ela pede. Uma coisa é acidente, né? Outra coisa é, de fato, a criança... a gente entender que ela é capaz, que é possível, que ela quer se manter viva, que que o fato dela ir se desafiando é algo que ela vai montando um repertório interno e que vai deixando ela cada vez mais segura, mais capaz. Então, eu acho que passa por aí, da gente entender, da gente acreditar mais na criança, entender que ela é capaz, entender que ela é potente e perceber o quanto que esse medo é nosso e não da criança. Né? Porque às vezes a gente passa, porque a criança está lá, sobe na árvore, ou se não, sobe numa pedra, está lá super potente. Aí chega alguém, nossa, menino, desce daí, pelo amor de Deus. Aí o que ela fala? Nossa, mas está perigoso. Aí já passa medo para ela já fica ali insegura. Né? Então, eu acho que tem que dar autonomia e acreditar mais que a criança consegue. O Otávio, de Belo Horizonte, ele está perguntando sobre como ressignificar a cidade. Né? Ele mora próximo a uma avenida muito movimentada, os meus filhos não podem brincar na rua. Então, como exemplos e referências para uma pessoa como essa, que mora numa rua movimentada, o que ele pode fazer como pai? Olha, gente, eu acho que quando a gente fala de cidades, a gente logo pensa em poder público, né? Mas então eu vou responder aqui no campo do indivíduo, tá? Porque eu acho que as cidades, assim, a gente tem 2 caminhos hoje em dia, né? Ou as cidades de fato vão ficar cada vez mais tecnológicas e nos separando cada vez mais do mundo natural. Quando a gente pensa assim no futuro, a gente sempre pensa assim num futuro eficiente, porque com muita tecnologia, mas cadê esse encantamento, né? Cadê a beleza? Então, de fato, as cidades vão precisar se reinventar. Então, eu vou responder então no campo do indivíduo. Eu acho que tem ações, mais uma vez, que são ações simples. Vou contar agora de um outro caso, de um projeto que chama Já Pra Rua, que foi uma mãe, né, que percebeu, assim, estava tendo uma onda de assaltos ali no bairro dela. E qual foi o movimento de todo mundo? Se confinar cada vez mais. Nossa, está tendo assalto, não dá para sair, vamos colocar câmeras. Ou seja, a vizinhança estava toda se preparando e se estruturando a favor dessa cultura do medo. Falou, gente, pensa no imaginário assim, das crianças que estão crescendo hoje, elas já associam a rua a medo. Eu ainda fui de uma geração que a rua, para mim, era um espaço de convivência, de brincadeira. É isso que
que está no meu imaginário. Imagina para as crianças hoje em dia. Daí o que ela fez? Falou, gente, preciso mudar isso. Eu não quero que os meus filhos cresçam dessa forma. Aí o que ela fez? Ela passou de casa em casa, pediu apoio dos vizinhos e propôs a fechar a rua. Então, assim, num dia, uma vez por mês, num horário específico, num domingo, tipo, de 9 a 1, aquela rua ali é voltada para as crianças brincarem. Você vê assim, é uma ação simples, né? Assim, precisa de uma mobilização no bairro, mas que são as que já vão ressignificando o espaço da cidade, entendeu? Eu acho que é um pouco essa batalha, assim, esse movimento do ir para fora e criando ações que favoreçam isso. Vale comentar que quando as pessoas tiverem interesses em fechar a sua própria rua, o Instituto Alana tem um projeto que chama Prioridade Absoluta, que traz legalmente mecanismos para que as pessoas possam ter acessos legais. Ao que eu faço quando eu quero fechar minha rua? Então, tem vários aspectos nesse sentido. Se vocês só entrarem no site do Prioridade Absoluta, que ali tem todas as possibilidades de recursos. Bom, a gente falou de escola, a gente falou de família, de indivíduo. Agora, tem uma outra pergunta aqui, que é sobre relação de poder público. É uma pessoa da plateia, e ela fala sobre as parcerias locais e soluções criativas são fundamentais, pois, em termos de políticas públicas, o que pode ser feito para devolver a natureza para a vida das crianças? O poder Eu acho que, público. em termos de política pública, assim, poder público, tem tantos indicadores que a gente poderia trabalhar, assim, desde ter uma política, assim, ter um desenho, um planejamento de cidade que tenha a natureza como eixo organizador. Então, desde ter políticas que priorizem áreas verdes, que aumentem, né, assim, de ter indicadores que as áreas verdes estão crescendo, que elas estão ficando maiores. Não só ter uma oferta de áreas verdes, mas também uma oferta de uso dessas áreas verdes. Porque, às vezes, as pessoas falam, não, até tem um parque do lado ali da minha casa, mas ele é abandonado, não tem manutenção. Então, não tenho coragem de ir, porque tem uma violência. Então, assim, ter políticas que incentivem o uso desses espaços públicos, né? De ter ações, de ter festivais, de ter movimentos que aconteçam, que as pessoas possam usar. Eu acho que também é uma questão de transporte. Às vezes a gente tem áreas verdes incríveis, mas que estão distantes, não tem como chegar, às vezes consegue chegar só de carro. Então precisa ter transportes que levam as pessoas até lá também. Tem tantas ações, assim, desde também você favorecer, alimentar os alimentos locais, né, de terem feiras, né, feiras de alimentos orgânicos também é uma maneira de você favorecer esse contato com a natureza, essa valorização da cultura local. Acho que mesmo em cidade, se a gente pensar em cidade, as escolas estão envolvidas, porque pensa que em todas as cidades existe uma escola. Então, quem que detém as terras de uma cidade? Pensa quantos espaços são ocupados pelas escolas. Então, quanto que as escolas têm esse papel importante dentro da cidade também, de promover espaços comunitários. Assim, por exemplo, a escola poderia adotar, por exemplo, hortas comunitárias. Assim, ela também consegue contribuir nesse papel da política pública para a gente ter espaços mais verdes. Então, de uma certa forma, de terem políticas nesse aspecto também. Assim, nós somos, hoje em dia, até amparados. Assim, as leis, a lei, hoje em dia, até assim, solicita, sugere à escola que seja 50% área construída e 50% área livre. Só que acaba que não é muito respeitado nesse aspecto, né? Mas, assim, eu acho que tem ações de todos os campos, assim, sabe? Tanto de oferta de espaços públicos, tanto de usufruto de espaços públicos. Quantos parques que a gente vai, por exemplo, Jardim Botânico do Rio, que é um espaço lindo, e eles não deixam a gente subir na árvore, não pode fazer piquenique na grama. Às vezes, né, tem espaços lindos, mas que você não pode usufruir, não pode interagir. Então, enfim, são só alguns exemplos assim que poderia contribuir para as cidades mais verdes. Subir em árvores não é uma coisa permitida, né, em parques e praças. Essa é uma questão, né? Bom, outra questão que é realmente sempre algo que fica muito forte é sobre a questão de riscos. A Maria Tereza, de Florianópolis, ela pergunta o seguinte: você poderia explicar melhor essa questão do arriscar? Qual é a medida entre o risco e a segurança? Tem tantas crianças que se machucam, tantos acidentes, né? Qual é esse ponto de equilíbrio? Essa é uma pergunta complexa porque
porque depende muito do qual que é o seu risco tolerável. Para algumas pessoas, o risco de quebrar uma perna é um risco tolerável, né? Machucar o joelho é um risco tolerável. Para outras pessoas, não, né? O risco não é tolerável. Tipo, se meu filho machucar a perna, eu não quero que ele machuque a perna, eu não quero que ele quebre. Então, primeiro, eu acho que essa discussão passa um pouco por aí, da gente entender qual que é o risco tolerável para cada um. E o que a gente entende é que a criança, como eu já disse, precisa se arriscar, e ela machucar, ela ter essas experiências, é uma forma, inclusive, dela entender quais são os limites dela, né? Assim, faz parte da infância. Uma criança que nunca se machuca, ela fica despreparada para a vida, porque é inevitável. Uma hora ou outra a gente se machuca, né? Então, assim, uma dosagem de um bom risco, a gente entende que é muito essencial para a criança se desenvolver. Não só para a criança, como para nós adultos também, né? A maneira da gente se capacitar, da gente se fortalecer, é, de fato, sendo seres experientes, que se arriscam, né? Então, assim, eu acho que existe uma leitura, aí já entra um pouco em educação experiencial, que a Chubi está aqui, poderia até ajudar, né, Chubi? Que é uma questão de você avaliar, assim, quão arriscado é aquela situação e qual o tamanho dessa consequência, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco esse motor, assim, o quanto, por exemplo, tem uma ladeira embaixo. Se esse menino ele vai sair correndo, a chance dele cair é grande, mas se ele cair, ele vai arranhar o joelho. Eu tolero isso? Isso para mim é possível? É possível. Então, eu vou deixar. Para mim, no meu, né, assim, no meu repertório, eu acho que isso aí está ótimo. Agora, lógico, se tiver um lugar, por exemplo, que está ali na beira de um penhasco, que se ele, né, tem uma chance grande, tem um risco grande, mas também é uma consequência muito séria, que daí se o menino cair no penhasco ele morre, aí óbvio que daí eu vou ter que fazer uma barreira física ali, que eu não quero que ele se aproxime. Então, eu acho que também, um pouco esse resultado, é muito dessa comparação de você acessar o risco e examinar qual é o tamanho da consequência desse risco, porque os riscos existem. Eu acho que eu não acho que o nosso papel é excluir o risco. O nosso papel é gerenciar o risco, é administrar o risco, né? Não é tirar ele da vida da criança. É oferecer mais riscos toleráveis e riscos que, de fato, obviamente, não colocam a vida da criança em risco. Então, aí eu acho que a gente tem que estar o tempo todo nesse termômetro de o quão a situação, quão a consequência daquela situação é grave ou não para a criança. Não sei se ficou muito claro. Mas... bom, a gente tem mais uma pergunta que vem lá da Unicamp, a Lívia, ela é estudante de pedagogia e ela gostou muito e ela gostaria que você pudesse falar um pouco mais, Laís, sobre os benefícios do contato da natureza para a vida das crianças. Essa relação tão fundamental que acho que você trouxe aqui no começo, mas ela gostaria de que você trouxesse um pouco mais sobre isso. Eu acho que a gente pode pensar que quando a criança está na natureza, ela está num ambiente vivo, né? E se a gente quer preparar as crianças para a vida, o melhor ambiente, então, para preparar uma criança para a vida é num ambiente vivo, né? É onde há vida, né? Preparando a criança para a vida, onde ela consegue observar outras vidas, né? Onde ela vai entendendo quais são os ciclos da vida, quais são os ciclos naturais. É onde ela consegue entender, por exemplo, que ela faz parte de um todo. Ela começa a se desunbigar, começa a entender que o mundo não gira em torno dela, né? Que ela faz parte de um complexo assim, muito maior. Respondendo assim, a pergunta dela, eu sempre me amparo nessa pesquisa, onde comprova que esse contato da natureza ele contribui para o desenvolvimento integral da criança, em todos os aspectos, né? Emocional, físico, espiritual, social, intelectual. Né, que às vezes as pessoas até têm um pouquinho de dificuldade de entender, mas intelectual, como assim? Eu estava lendo um livro que eu recomendo bastante para vocês, é de uma terapeuta ocupacional americana que chama Angela Hanscom. E ela escreveu um livro sobre uma experiência dela, onde ela começou a perceber, onde ela mora lá nos Estados Unidos, que as crianças estavam caindo mais, que dentro da sala de aula as crianças ficavam assim, meio que tremendo, né, com uma necessidade de exacerbação de energia que estava meio que desequilibrando as crianças, vamos dizer assim. E daí ela falou, gente, se a gente observar como que é um bebê, o tanto que o bebê ele vai fortalecendo a musculatura para ele conseguir, por exemplo,
começar a engatinhar. Depois ele se fortalece fisicamente para ele ficar de pé. Aí ela está falando, olha, para a gente poder escrever, você precisa de uma musculatura, por exemplo, no seu ombro e no braço, forte o suficiente para você conseguir aptidões motoras, para você, inclusive, conseguir raciocinar, para você conseguir sentar de uma maneira confortável, de ter uma postura adequada, para não ficar tão, para você conseguir escrever. Então, assim, o tanto que essa relação com o corpo, ela é inata no desenvolvimento, inclusive cognitivo da pessoa. E isso, na natureza, esse desenvolvimento, né, esse movimento, ele está o tempo inteiro presente. Então, assim, mesmo para as questões intelectuais, além do que eu já disse, assim, né, no sentido de que é um brincar mais criativo, onde a criança cria e recria as brincadeiras, né, onde ela está o tempo inteiro imaginando, porque não tem nada pronto, então ela precisa criar ali o repertório que ela está desejando, né, materializar ali. Eu acho que tem toda até uma questão biológica também, sabe, de que todo esse movimento, esse fortalecimento é necessário para ela ter um desenvolvimento mental, inclusive sadio, para ela estar preparada para aprender, né, para absorver informações. O meu filho, ele estuda numa escola rural, e um dia, você falando dessa coisa do vivo, eu falei, filho, o que você acha que é aquilo? Aí eu apontei para uma escola, numa zona urbana, cheia de grades. Aí ele falou, não sei. Eu falei, é uma escola. Aí ele falou, mamãe, mas ali não tem vida? Né? Não tem uma árvore, não tem uma vida. As crianças sabem, né? O que é vida, né? Que eu preciso estar com o vivo, né? Lembrei disso quando você falou isso, sobre preciso estar perto das coisas vivas, né? Eles respondem claramente para a gente. Bom, o Ivan, um grande brincante lá de Ribeirão Preto, que eu conheço, ele pergunta sobre essa questão da desconexão da criança com a natureza. Se isso pode ser um fator gerador de desrespeito e desvalorização do meio ambiente. Né? Esse afastamento, se isso gera nesse lugar. E se sim, até que ponto você acredita ser remediável essa situação? Eu não acho, eu mudaria a palavra. Eu acho que é um fator de ameaça ao meio ambiente. O fato das crianças, assim, a gente está criando uma geração sem contato com a natureza, nos coloca em risco. É uma maneira de extinguir a população humana da Terra, porque a gente vai enfrentar cada vez mais desafios ambientais, né? Tem toda essa questão com as mudanças climáticas, a gente já está vendo isso, né? E a gente precisa de pessoas cada vez mais comprometidas, inclusive até tecnicamente, para aprender a lidar com isso. E esse vínculo com a natureza, ele vem esse comprometimento. Existe uma pesquisadora que chama Luísa Schaula, e ela conversou com vários ambientalistas para entender por que será que essas pessoas resolveram se comprometer com esse movimento de conservação, né, que trabalham nessas organizações que estão aí preocupados em preservar a natureza. Todas elas tiveram uma infância rica em natureza, todas elas tiveram uma relação afetiva, saudável, uma relação positiva com os ambientes naturais. Então, isso, de uma certa forma, oferece uma propensão maior de que você vai se comprometer com esse meio ambiente. Então, assim, se a gente cria uma geração que está distante, né, que não tem experiência física, não tem experiência afetiva com a natureza, a chance de ter futuros guardiões acaba ficando menor. O Martin Luther King, ele tem uma frase que eu gosto muito, onde ele fala que a gente precisa ter uma imagem de um futuro onde a gente queira chegar. Então, se a gente também começa a enxergar um futuro caótico, com várias desastres, né, ambientais, quem que vai querer ir para esse futuro, né? Eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, se preocupar com isso, né? Porque senão daqui a pouco a gente não vai querer nem viver mais, né? Pensar nas que eu falei, eu vou me comprometer com a natureza, por quê? Sendo que a gente só escuta falar que vai faltar água, né? Que vai ter vários desastres assim. Aí ele me perguntou se é remediável. Eu acho que esse vínculo com a natureza, ele não tem idade. Ele não tem idade. Assim, é de 0 a 100 anos, sabe? Assim, nunca é tarde para a gente se conectar com a natureza. Eu acho que hoje a ciência está do nosso lado, no sentido de que ela vai comprovando para a gente, cientificamente, vai trazendo dados do quão essa relação é
indispensável para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, saúde no contexto mais amplo mesmo, sabe? Mas também, gente, tem uma linguagem assim intuitiva que a gente sente, né? Quando a gente está na natureza, esse poder restaurativo que a natureza tem nas nossas vidas, assim, é imbatível, é algo assim que a ciência não dá conta de traduzir isso. Então, sim, eu acho que eu sou otimista nesse aspecto. Eu acredito muito no Criança e Natureza por isso, porque acho que a nossa vontade a nossa missão é exatamente lembrar a sociedade de quão importante esse contato é da natureza com a criança, é essencial, quanto a natureza é importante para a criança, o quanto que a criança é importante para a natureza. E eu acho que passa muito pelo campo afetivo. Né? Acho que é um tema carismático. Assim, acho que todo mundo aqui já teve experiências muito transformadoras ou impactantes em algum ambiente natural, assim, ou com algum, enfim, algum elemento natural. Então, não acho que é de difícil compreensão. Às vezes, o que falta é como eu pintei um pouco aquele mundo de hoje, que a gente, infelizmente, a natureza ela não está disponível para a gente, né? Assim, na cidade, de uma maneira muito visível, acessível. Então, a gente esquece. Né? A gente está em essas cidades urbanas, grandes centros urbanos, a gente está o tempo todo sendo distraído por muitas informações e, às vezes, a gente esquece do mais essencial, a gente não consegue nem se conectar com a gente mesmo. Porque se a gente tiver esse momento de reconexão com nós mesmos, passa naturalmente pela natureza. E isso eu acho que está na essência humana, então não tem idade. Acho que eu acredito, sim, que é remediável. E o Criança e Natureza luta por isso. Né? Essa é a missão do Criança e Natureza. Vamos lutar para a gente construir uma infância rica em natureza, cidades mais verdes, escolas mais verdes, famílias mais ativas, crianças brincando livremente na natureza, que eu acho que isso, sim, está em extinção, né? Das crianças terem tempo de brincar, interagir com a natureza, de se vincularem de forma afetiva com a natureza, que é isso que a gente luta todo dia. Bom, Laís, as perguntas não param aqui de chegar, mas a gente está no nosso tempo. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. O Território de Brincar é totalmente parceiro do Criança e Natureza. Estamos juntos aí nesse mesmo olhar, alinhados totalmente com aquilo que você traz para nós. E queria agradecer a todos os que estiveram aqui presentes, os internautas que nos acompanharam hoje. Inclusive, eu peço aos internautas que respondam à avaliação que está aí no nosso site. Isso é muito importante para a gente dar sequência aos nossos trabalhos e continuar, então, trazendo temas, discussões e, principalmente, diálogos, né, aqui com esses olhares que são tão emergentes para a infância. Né, eu queria avisar também que o nosso próximo Diálogos vai ser no dia 11 de maio e o tema será o brincar e a lei. Como a lei pode estar a favor do brincar e o que a gente pode fazer em relação a questões bastante importantes, né, para as crianças, se utilizando de questões legais. Eu queria avisar também que a partir da semana que vem esse vídeo estará disponível no nosso site. E aí, por favor, usem e abusem do site do Território do Brincar, seja todos os 94 filmes que a gente tem disponível, as discussões, o que a gente gostaria é justamente de ir semeando mais vozes plurais. A gente gostaria que isso atingisse o maior número de pessoas, que a gente pudesse, de alguma forma, chegar em regiões, né, que pessoalmente a gente não vai. Então, por favor, divulguem, usem, respondam para a gente o que estão sentindo e achando. Então, mais uma vez, Laís, muito obrigada pela sua presença, a todos terem vindo. Obrigado, gente. Obrigada, Rê, pela oportunidade também. Boa noite.